Milionário surpreende ao oferecer refeição luxuosa a menino mendigo negro que pedia sobras. Numa noite aparentemente comum, o que era para ser um jantar tranquilo num dos restaurantes mais caros da Zona Sul, virou notícia impossível de ignorar. Arthur Vasconcelos, milionário conhecido pelo seu silêncio glacial e luxo exagerado, foi visto quebrando todas as regras. Ao invés de ignorar um menino, sujo, faminto e implorando por restos, ele fez algo que ninguém esperava. O garçom entregou a Arthur um prato repleto de iguarias finíssimas, enquanto as luzes do salão, baixas e douradas, piscavam sobre o rosto enrugado pelo cansaço de Nico, o menino de rua de pele negra que tremia diante dos olhares desconfiados das outras mesas. Nico tremia de frio e fome. A roupa rasgada enrolava os tornozelos sujos. Os olhos evitavam os olhares que julgavam. Julgavam duro. A voz dele falhou. No pedido humilde, por favor, só as sobras. O ambiente congelou. O chute no estômago de cada pessoa que presenciou aquilo parecia audível, cortando o ar como faca. Era estranho demais para não chamar atenção. Quem faz isso? Quem, cercado de ouro e vidro, oferece um banquete digno de reis para um garoto que mal tinha o que vestir? Ao contrário do esperado, Arthur não apenas entregou um prato cheio. Ele levantou-se, tirou o casaco caro e, sem palavras, fez um gesto que ninguém ali esqueceu. Convidou Nico para o seu lado. O silêncio virou murmúrio. O murmurinho cresceu e os olhares passaram a queimar. Naquele instante, naquelas ruas iluminadas pela lua e pelo brilho do recompleto mundo rico, algo aconteceu. 1 milhão de máscaras caiu da face fria do milionário. Mais tarde, dentro do apartamento espelhado que mal refletia alegria, Arthur observava o menino. Arquejando um pouco, Nico segurava a comida com as 2 mãos, devorando com uma fome que não era apenas física, mas de afeto. Algo que eles dois conheciam muito bem em suas histórias tortuosas. O apartamento cravado na cobertura parecia um palácio vazio, cheio de objetos caros e vazios demais para preencher o que o coração do homem sentia. Você lembra de onde veio, não é? Arthur perguntou baixo, quase para si mesmo. E lá estava mais que uma resposta. Via um eco do próprio passado no rosto maltratado de Nico, um menino marcado, fugido de Renato, o pai que não só vendeu sua dignidade, mas ameaçava puxar ele à força para um destino cruel. O medo do passado se traduziu em tensão palpável. Nos dias que se seguiram, Arthur tentava construir algo, tentar mesmo, apesar da sombra de Renato pairando perto, ameaçando levar Nico de volta. O silêncio era cortado por passos apressados, por olhares desconfiados e por um coração que acelerava com uma mistura visceral de medo e esperança. Mas foi ao amanhecer de um dia cinza, quando Nico desapareceu, que a dor de Arthur explodiu em silêncio. O sequestro foi rápido, cruel e surdo. Amigos de Arthur, homens e mulheres que até então parecera distante daquele mundo de dor, se juntaram numa aliança desesperada para tentar retomar o que foi arrancado. O medo espalhou arrepios por sua espinha, o nó na garganta que não abandona. No meio do caos, Nico mostrou algo que ninguém esperava. Uma coragem feroz, quase inacreditável, brilhando intensa como uma chama na noite que parecia nunca terminar. Mas a esperança virou dúvida em poucos segundos. Uma mensagem anônima chegou a Arthur, fria e inescrutável. Nas palavras curtas, a certeza cruel que a salvação podia não vir tão fácil. Nico estava ali, mas por quanto tempo? A pergunta ecoava na mente do milionário, como um aviso sombrio e insistente. Será que ia conseguir salvar o garoto?
ou teria que encarar, pela segunda vez, a perda que corrói o peito até o último suspiro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Arthur estava paralisado. A mensagem na tela do celular queimava seus olhos. Uma mistura de desespero e raiva subia como um furacão em seu peito. Nico tinha desaparecido, e a palavra sequestro pulsava como um eco incontrolável. Ele se levantou, um movimento quase automático, e a angústia apertou em seu coração. O silêncio do apartamento era opressivo, cortante. Era um lar bonito, luxuoso, mas naquele momento parecia uma prisão. Ao pegar o celular para se mover, a porta principal se abriu com um rangido. Arthur se virou ao escutar, esperando ver Nico com seu sorriso tímido. Mas era uma mulher de cabelos desgrenhados, olhos esverdeados e expressão de urgência. Você precisa vir comigo. Eles estão falando de você. É sobre o menino. A voz dela era quase um sussurro, mas trazia a força de um grito. Ele a seguiu, sem pensar, saltando do andar alto e seguro para a agitação das ruas. O medo lhe fazia perder a noção do tempo. As ruas passaram como borrões em um filme rápido. Onde está Nico? Ele perguntou, sua voz saindo rouca. A mulher o conduziu a um bar onde um grupo de pessoas discutia acaloradamente. Nos rostos, ele viu a preocupação, o julgamento, mas acima de tudo, temor. Arthur, você não sabe o que está acontecendo. O menino, ele não é um estranho. O pai dele, Renato, ele está de volta e acusou você. As palavras da mulher eram como um soco no estômago. Arthur ficou paralisado. Renato? O pai que havia deixado sua marca perpétua em seu próprio passado? O homem que ele tentava proteger? Como você sabe disso? Arthur perguntou, o espírito cada vez mais em queda. Mulher olhou ao redor, tentando sussurrar. Há rumores no bairro. Ele jurou que ia recuperar Nico. Ele disse que você está utilizando o garoto para algum tipo de proveito. Ele queria gritar, queria chorar, mas não tinha tempo para isso. Ele precisava encontrar Nico antes que tudo se despedaçasse. O barulho dos copos se quebrando misturou-se aos murmúrios de medo, que ecoavam por toda parte. Arthur se virou na direção da porta, mas uma figura apareceu na entrada. Um homem robusto, com o rosto familiar, mas distorcido pela raiva. O que você fez com ele? O homem avançou, e Arthur percebeu. Era um dos conhecidos de Renato. Um cúmplice, talvez. Não, você não entende. Eu não estou por trás disso. Arthur gritou, mas o golpe acertou seu rosto antes que pudesse se defender. A dor estourou como um sinal de alerta. O homem se inclinou, pronto para atacar novamente, mas parou abruptamente. Um celular tocou em seu bolso, e ele hesitou, grudando o olhar em Arthur com um ar de dúvida. Nesse momento de incerteza, Arthur avança e empurra o homem. O grupo ao redor inicia um murmúrio. A tensão era palpável. Nico não é simplesmente uma moeda de troca. Ele é uma criança. Eu não sou seu inimigo. Sua voz ecoou pelo bar, moldando a atmosfera em algo tenso e carregado. E então, a reviravolta. O homem hesitou. Seus olhos se arregalaram. Se você soubesse quem realmente é o pai dele, o que ele está guardando. O ambiente congelou. Todos os olhares se fixaram em Arthur. O que quer que dissesse a seguir,
poderia mudar tudo. Arthur ficou paralisado. As palavras faziam eco em sua mente, como uma tempestade. O pai de Nico era mais do que um simples criminoso. Algo no passado de Arthur se desabrochou. E se Renato não fosse apenas uma figura sombria, mas estivesse ligado a algo maior, um segredo que poderia devastar tudo? A urgência cresce, a verdade estava ameaçada de vir à tona, e uma pergunta chicoteou sua mente. O que mais Renato poderia ter escondido? E o que aconteceria com Nico se esse segredo se descobrisse? Arthur sentiu a adrenalina fervilhar em suas veias. Ele precisava saber. E precisava fazer isso rápido. Ele correu em direção ao lugar onde tudo poderia, ou não, acabar. A busca não era mais apenas por Nico, mas por uma verdade aterradora que poderia levar tudo ao colapso. Arthur estava paralisado. A mensagem na tela do celular queimava seus olhos. Uma mistura de desespero e raiva subia como um furacão em seu peito. Nico tinha desaparecido. E a palavra sequestro pulsava como um eco incontrolável. Ele se levantou, um movimento quase automático, e a angústia apertou em seu coração. O silêncio do apartamento era opressivo, cortante. Era um lar bonito, luxuoso, mas naquele momento parecia uma prisão. Ao pegar o celular para se mover, a porta principal se abriu com um rangido. Arthur se virou ao escutar, esperando ver Nico com seu sorriso tímido. Mas era uma mulher de cabelos desgrenhados, olhos esverdeados e expressão de urgência. Você precisa vir comigo. Eles estão falando de você. É sobre o menino. A voz dela era quase um sussurro, mas trazia a força de um grito. Ele a seguiu, sem pensar, saltando do andar alto e seguro para a agitação das ruas. O medo lhe fazia perder a noção do tempo. As ruas passaram como borrões em um filme rápido. Onde está Nico? Ele perguntou, sua voz saindo rouca. A mulher o conduziu a um bar onde um grupo de pessoas discutia acaloradamente. Nos rostos, ele viu a preocupação, o julgamento, mas, acima de tudo, temor. Arthur, você não sabe o que está acontecendo. O menino, ele não é um estranho. O pai dele, Renato, ele está de volta e acusou você. As palavras da mulher eram como um soco no estômago. Arthur ficou paralisado. Renato? O pai que havia deixado sua marca perpétua em seu próprio passado? O homem que ele tentava proteger? Como você sabe disso? Arthur perguntou, o espírito cada vez mais em queda. A mulher olhou ao redor, tentando sussurrar. Há rumores no bairro. Ele jurou que ia recuperar Nico. Ele disse que você está utilizando o garoto para algum tipo de proveito. Ele queria gritar, queria chorar, mas não tinha tempo para isso. Ele precisava encontrar Nico antes que tudo se despedaçasse. O barulho dos copos se quebrando misturou-se aos murmúrios de medo. Arthur se virou na direção da porta, mas uma figura apareceu. Um homem robusto, com o rosto familiar, mas distorcido pela raiva. O que você fez com ele? O homem avançou, e Arthur percebeu era um dos conhecidos de Renato, um cúmplice talvez. Não, você não entende. Eu não estou por trás disso, Arthur gritou. Mas o golpe acertou seu rosto antes que pudesse se defender. A dor estourou como um sinal de alerta. O homem se inclinou, pronto para atacar novamente, mas parou abruptamente. Um celular tocou em seu bolso. Hesitou, grudando o olhar em Arthur com um ar de dúvida. Nesse momento de incerteza, Arthur avança e empurra o homem. O grupo ao redor inicia um murmúrio. A tensão era palpável. Nico não. É simplesmente uma moeda de troca. Ele é uma criança. Eu não sou seu inimigo. Sua voz ecoou pelo bar. E então, tudo mudou. Um barulho estrondoso explodiu na porta de trás.
A entrada foi arrombada por um grupo de homens mascarados, que tomaram o controle do lugar instantaneamente. As pessoas gritaram, se jogando para o lado, e Arthur sentiu o sangue congelar nas veias. Um dos homens, mais alto que os outros, olhou para Arthur com um sorriso sinistro. Você está nos procurando. Não é? Ele disse, enfatizando cada palavra com um tom ameaçador. Quem é você? Arthur instintivamente recuou. O homem então mostrou um celular, uma imagem de Nico, amarrado e com um olhar apavorado, piscando. Sabiam sobre Nico? O que tinham a ver com Renato? O barulho ao redor desapareceu, e tudo o que ele conseguia ouvir era o batimento acelerado do seu próprio coração. As luzes tremeluziram, e em uma fração de segundo, um grito ecoou da direção onde Nico deveria estar. Se não fizer o que pedimos, o garoto pagará o preço. O homem de máscara mandou, enquanto Arthur sentia o chão se abrir sob seus pés. O verdadeiro terror dela se firmou. E em uma reviravolta inesperada, Arthur percebeu que não era apenas o passado de Renato que pendia na balança. Era o seu próprio. Naquele instante, um pensamento perturbador cruzou sua mente. E se Renato estivesse fazendo isso por um motivo muito mais profundo? O que ele escondeu por tanto tempo? A tensão no ar era palpável, e o olhar do homem mascarado se fixou em Arthur. Era um ponto sem retorno. A vida de Nico dependia da escolha que ele faria a seguir. E antes que pudesse formular uma resposta, a imagem de Nico gritando ecoou em sua mente, e a certeza de que algo terrível estava por vir o envolveu como uma sombra. Como ele poderia salvar o menino se a verdade por trás de tudo fosse algo que nunca poderia imaginar? Arthur estava paralisado. A mensagem na tela do celular queimava seus olhos. Uma mistura de desespero e raiva subia como um furacão em seu peito. Nico tinha desaparecido, e a palavra sequestro pulsava como um eco incontrolável. Ele se levantou, um movimento quase automático, e a angústia apertou em seu coração. O silêncio do apartamento era opressivo, cortante. Era um lar bonito, luxuoso, mas naquele momento parecia uma prisão. Ao pegar o celular para se mover, a porta principal se abriu com um rangido. Arthur se virou ao escutar, esperando ver Nico com seu sorriso tímido. Mas era uma mulher de cabelos desgrenhados, olhos esverdeados e expressão de urgência. Você precisa vir comigo. Eles estão falando de você. É sobre o menino. A voz dela era quase um sussurro, mas trazia a força de um grito. Ele a seguiu, sem pensar, saltando do andar alto e seguro para a agitação das ruas. O medo lhe fazia perder a noção do tempo. As ruas passaram como borrões em um filme rápido. Onde está Nico? Ele perguntou, sua voz saindo rouca. A mulher o conduziu a um bar onde um grupo de pessoas discutia acaloradamente. Nos rostos, ele viu a preocupação, o julgamento, mas acima de tudo, temor. Arthur, você não sabe o que está acontecendo. O menino, ele não, é um estranho. O pai dele, Renato, ele está de volta e acusou você. As palavras da mulher eram como um soco no estômago. Arthur ficou paralisado. Renato, o pai que havia deixado sua marca perpétua em seu próprio passado? O homem que ele tentava proteger? Como você sabe disso? Arthur perguntou, o espírito cada vez mais em queda. A mulher olhou ao redor, tentando sussurrar. Há rumores no bairro. Ele jurou que ia recuperar Nico. Ele disse que você está utilizando o garoto para algum tipo de proveito. Ele queria gritar, queria chorar, mas não tinha tempo para isso. Ele precisava encontrar Nico
antes que tudo se despedaçasse. O barulho dos copos se quebrando misturou-se aos murmúrios de medo. Arthur se virou na direção da porta, mas uma figura apareceu, um homem robusto, com o rosto familiar, mas distorcido pela raiva. O que você fez com ele? O homem avançou e Arthur percebeu. Era um dos conhecidos de Renato. Um cúmplice, talvez. Não, você não entende. Eu não estou por trás disso. Arthur gritou. Mas o golpe acertou seu rosto antes que pudesse se defender. A dor estourou como um sinal de alerta. O homem se inclinou, pronto para atacar novamente, mas parou abruptamente. Um celular tocou em seu bolso. Hesitou, grudando o olhar em Arthur com um ar de dúvida. Nesse momento de incerteza, Arthur avança e empurra o homem. O grupo ao redor inicia um murmúrio. A tensão era palpável. Nico não é simplesmente uma moeda de troca. Ele é uma criança. Eu não sou seu inimigo. Sua voz ecoou pelo bar. E então, tudo mudou. Um barulho estrondoso explodiu na porta de trás. A entrada foi arrombada por um grupo de homens mascarados, que tomaram o controle do lugar instantaneamente. As pessoas gritaram, se jogando para o lado, e Arthur sentiu sangue congelar nas veias. Um dos homens, mais alto que os outros, olhou para Arthur com um sorriso sinistro. Você está nos procurando, não é? Ele disse, enfatizando cada palavra com um tom ameaçador. Quem é você? Arthur instintivamente recuou. O homem então mostrou um celular, uma imagem de Nico, amarrado e com um olhar apavorado, piscando na tela. Ele está conosco. E você vai cooperar se quiser vê-lo vivo. O desespero tomou conta de Arthur enquanto sua mente girava. Como aqueles homens sabiam sobre Nico? O que tinham a ver com Renato? O barulho ao redor desapareceu e tudo o que ele conseguia ouvir era o batimento acelerado do seu próprio coração. As luzes tremeluziram e, em uma fração de segundo, um grito ecoou da direção onde Nico deveria estar. Se não fizer o que pedimos, o garoto pagará o preço. O homem de máscara mandou, enquanto Arthur sentia o chão se abrir sob seus pés. Mas no meio do caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma voz familiar ressoou atrás dele. Arthur! Era uma mulher, e a voz lhe cortava o coração. Ele se virou, e a mulher que havia surgido como uma sombra em sua vida estava ali, com ar de desespero. Era Clara, sua antiga amante, a mesma que havia desaparecido anos atrás. O mundo parou. Clara, o que você está fazendo aqui? Arthur, eu posso explicar, ela exclamou, mas o caos a cercava. O homem mascarado olhou para ela com desprezo. Você não tem nada a ver com isso. Clara se aproximou, as mãos tremendo. Ele não é o único que está mentindo, Arthur. Sobre Nico, sobre tudo. As palavras como facas. O ar ficou pesado. Arthur não conseguia processar a imagem de Nico, a culpa, a raiva e agora Clara, como um mistério que ele achava resolvido, aparecendo querendo desfazer tudo. Nico é mais do que você imagina, Arthur. Ela se virou para o homem mascarado, temor nos olhos. Precisamos contar a verdade. E se não fizermos, tudo vai desmoronar. Nesse instante, Arthur soube que a vida dele, a de Nico e a de Clara, estavam entrelaçadas por segredos maiores do que ele poderia imaginar. E se perdêssemos tempo agora, o destino de Nico e a verdade sobre Clara poderiam levar a dor até um nível inimaginável. O que mais ela tinha escondido? A urgência cresceu. O que você sabe, Clara? Ele sentiu desespero ameaçando consumi-lo. E enquanto os rostos ao redor se tornavam sombras, tudo o que tinha certeza desmoronou em um eco distante. Mais uma vez a realidade escapava de suas mãos. Arthur fixou o olhar em Clara
a confusão e a traição se mesclando dentro dele como tempestade. O que você sabe, Clara? Ele mal conseguiu controlar a voz que tremia de emoção. O homem mascarado observava, percebendo a fraqueza, como um predador em busca de sua presa. Precisamos agir rápido, Arthur, Clara disse, o desespero empurrando suas palavras. Renato não está jogando um jogo qualquer. Ele tem um plano. A tensão crescente fez com que até mesmo os homens mascarados hesitassem, atraídos pelo que estava prestes a ser revelado. Um plano para o quê? Arthur insistiu, sentindo o nó na garganta apertar. A atmosfera ao redor era eletricamente tensa. Os rostos ao redor estavam agora congelados em expectativa. Nico não é apenas um garoto qualquer. Ele é o que é. Clara hesitou, como se o peso da verdade quase a esmagasse. Ele é o filho legítimo de Renato. E não é só isso. Arthur, você pode ser o alvo dele, mas você também pode ser a única chave para salvar o garoto. O mundo ao redor pareceu desabar. Arthur sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Como isso é possível? Cada palavra que saía da boca dela parecia tirar um pedaço de sua sanidade. Renato tinha planos de poder, e Nico sempre foi parte disso. Ele não queria apenas recuperá-lo. Ele queria usá-lo. Clara explicou, e Arthur podia ver o medo nos olhos dela rolar como ondas. Você pode estar muito mais envolvido do que imagina. Arthur quase não ouviu os murmúrios ao redor, mas percebeu que as pessoas estavam mais atentas agora. Envolve o quê? O que você sabe? Que eu não sei. O pânico apertava seu coração, e era cada vez mais difícil respirar. Quando você o resgatou, despertou algo. Um segredo que Renato e eu guardamos. Nico é parte de uma linhagem que pode dar poder. Uma linhagem que pode mudar tudo. As palavras de Clara eram como facões cortando a névoa de confusão que envolvia seu ser. A ideia era absurda. Um garoto trazendo poderes? Mas era cedo demais para duvidar. Todo o pesadelo estava prestes a ficar ainda mais sombrio. Enquanto a cena se desenrolava, o homem mascarado de repente ergueu a mão, interrompendo o fluxo, e o olhar dele se tornou gelado. Desculpe, mas isso está ficando muito emocional para o meu gosto. Ele fez um movimento brusco e, num instante, um dos cúmplices atacou, agarrando Clara e arrastando-a para trás. Não! Arthur gritou. Seu corpo reagiu, primeiramente, mas o espaço se encheu de caos. As pessoas gritaram. A tensão atingiu um ponto crítico. O homem mascarado riu, enquanto Clara lutava tentando soltá-lo. Você vai se calar, ou eu faço a próxima escolha por você, ele sussurrou, a ameaça pairando no ar como um pesadelo. Arthur se despedaçou ao ver a angústia em Clara. A situação não estava apenas se complicando. Havia se tornado uma bomba relógio prestes a explodir. Ele se virou. Uma ideia desesperada cruzou sua mente. Se a história de Clara tivesse um fundo de verdade, as vidas deles estavam interligadas, e a única maneira de salvar Nico poderia ser através da verdade que Renato ocultava. Mas o custo poderia ser alto. Precisamos parar com isso. Deixe-a em paz. Arthur berrou, enquanto os homens ao redor hesitavam, divididos entre a obediência e o medo. Uma luz tijuca logo surgiu, e o homem mascarado olhou em volta, incerto do que fazer. A fúria de alguém por trás deles fez com que o homem recuasse momentaneamente. Mas antes que Arthur pudesse agir, um tiro ecoou. O bar inteiro parou. Clara gritou, e o mundo girou em um momento surreal. Um dos homens caiu, e a cena que antes parecia um jogo cruel, agora
tornou-se uma carnificina. O pânico tomou conta. No meio do caos, enquanto todos olhavam, horrorizados, o homem mascarado gritou: "Vocês não sabem com que estão brincando." E então, com uma risada maníaca, ele puxou Clara ainda mais perto, ameaçando a vida dela e jogando todos em um novo nível de pânico. Arthur estava paralisado. A verdade sobre Nico e o vínculo que agora se formava entre ele e Clara poderia ser a única esperança. E enquanto aqueles homens mascarados cercavam a cena, ele agora tinha algo muito maior em risco. O que realmente Renato queria e o que mais essa noite haveria para desvendar. A adrenalina disparava e a batalha estava apenas começando. Arthur fixou o olhar em Clara. A confusão e a traição se mesclando dentro dele como tempestade. "O que você sabe, Clara?" Ele mal conseguiu controlar a voz que tremia de emoção. O homem mascarado observava, percebendo a fraqueza, como um predador em busca de sua presa. "Precisamos agir rápido." "Arthur!" Clara disse, o desespero empurrando suas palavras. "Renato não está jogando um jogo qualquer. Ele tem um plano." A tensão crescente fez com que até mesmo os homens mascarados hesitassem, atraídos pelo que estava prestes a ser revelado. "Um plano para o quê?" Arthur insistiu, sentindo o nó na garganta apertar. A atmosfera ao redor era eletricamente tensa. Os rostos ao redor estavam agora congelados em expectativa. "Nico não é apenas um garoto qualquer. Ele é..." Clara hesitou, como se o peso da verdade quase a esmagasse. "Ele é o filho legítimo de Renato. E não é só isso. Arthur, você pode ser o alvo dele, mas você também pode ser a única chave para salvar o garoto." O mundo ao redor pareceu desabar. Arthur sentiu um frio na espinha. "O que você está dizendo? Como isso é possível?" Cada palavra que saía da boca dela parecia tirar um pedaço de sua sanidade. Renato tinha planos de poder, e Nico sempre foi parte disso. Ele não queria apenas recuperá-lo, ele queria usá-lo. Clara explicou, e Arthur podia ver o medo nos olhos dela rolar como ondas. "Você pode estar muito mais envolvido do que imagina." Arthur quase não ouviu os murmúrios ao redor, mas percebeu que as pessoas estavam mais atentas agora. "Envolve o quê? O que você sabe que eu não sei?" O pânico apertava seu coração, e era cada vez mais difícil respirar. "Quando você o resgatou, despertou algo, um segredo que Renato e eu guardamos. Nico é parte de uma linhagem que pode dar poder, uma linhagem que pode mudar tudo." As palavras de Clara eram como facões cortando a névoa de confusão que envolvia seu ser. A ideia era absurda. Um garoto trazendo poderes, mas era cedo demais para duvidar. Todo o pesadelo estava prestes a ficar ainda mais sombrio. Enquanto a cena se desenrolava, o homem mascarado de repente ergueu a mão, interrompendo o fluxo, e o olhar dele se tornou gelado. "Desculpe, mas isso está ficando muito emocional para o meu gosto." Ele fez um movimento brusco e, num instante, um dos cúmplices atacou, agarrando Clara e arrastando-a para trás. "Não!" Arthur gritou. Seu corpo reagiu primeiramente, mas o espaço se encheu de caos. As pessoas gritaram, a tensão atingiu um ponto crítico. O homem mascarado riu enquanto Clara lutava, tentando soltá-lo. "Você vai se calar ou eu faço a próxima escolha por você." Ele sussurrou, a ameaça pairando no ar como um pesadelo. Arthur se despedaçou ao ver a angústia em Clara. A situação não estava apenas se complicando.
havia se tornado uma bomba-relógio prestes a explodir. Ele se virou, uma ideia desesperada cruzou sua mente. Se a história de Clara tivesse um fundo de verdade, as vidas deles estavam interligadas, e a única maneira de salvar Nico poderia ser através da verdade que Renato ocultava. Mas o custo poderia ser alto. Precisamos parar com isso. Deixe-a em paz, Arthur berrou, enquanto os homens ao redor hesitavam, divididos entre a obediência e o medo. Uma luz tijuca logo surgiu, e o homem mascarado olhou em volta, incerto do que fazer. A fúria de alguém por trás deles fez com que o homem recuasse momentaneamente. Mas antes que Arthur pudesse agir, um tiro ecoou. O bar inteiro parou. Clara gritou, e o mundo girou em um momento surreal. Um dos homens caiu, e a cena que antes parecia um jogo cruel, agora tornou-se uma carnificina. O pânico tomou conta. No meio do caos, enquanto todos olhavam horrorizados, o homem mascarado gritou: "Vocês não sabem com quem estão brincando." E então, com uma risada maníaca, ele puxou Clara ainda mais perto, ameaçando a vida dela e jogando todos em um novo nível de pânico. Mas quando a tensão parecia insuportável, outro homem entrou, esse sem máscara. Era Renato, o próprio pai de Nico, com um olhar de desespero. "Parem!" ele gritou, a voz ecoando no bar em um misto de raiva e dor. Todos congelaram. Arthur sentiu seu coração parar. Como Renato estava ali? O que ele queria? Uma nova camada de terror se desenhava. "Arthur, você não sabe o que está acontecendo." Renato avançou, mirando em Arthur, mas também em Clara. "Nico é a peça central de um jogo que você nem imagina." "Que jogo?" Arthur perguntou, um nó se formando na garganta. "O que você quer dele?" Renato hesitou, respirando fundo. "Ele não é só meu filho. Ele é a única esperança para um segredo que pode destruir tudo. Um poder que não deveria existir. Estou tentando proteger todos aqui. Você não entende." As palavras de Renato explodiram como um golpe em Arthur. Proteger? Um segredo? E quando? A mente dele começava a se organizar. A revelação explosiva estourou como um balão. Nico não é apenas seu filho, ele é meu também. As revelações batem como relâmpago em um céu azul. O que ele acabou de dizer? O impacto o deixou sem ar, e as peças do quebra-cabeça se juntaram de repente, mas de uma forma que ele nunca esperou. O que isso significava? Tudo o que ele pensou que sabia, tudo o que construíra em sua mente estava se desmoronando. As palavras confusas e a ansiedade pesada criaram um nó que ameaçava sufocar Arthur. Ele estava perdido. O jogo não era apenas sobre salvar um menino, era sobre um legado que superava seu entendimento. O que mais estava escondido nas sombras de Renato? E com isso, ele percebeu quão perto estava a verdade que poderia arruinar suas vidas, transformar tudo em cinzas. A atmosfera estava carregada, e uma nova urgência tomou Arthur. Ele precisava descobrir tudo, e rápido. O destino de Nico e o mistério do passado deles poderiam colidir de formas inimagináveis, e enquanto o caos se intensificava, a única coisa que parecia certo era que nada seria como antes. Arthur fixou o olhar em Clara, a confusão e a traição se mesclando dentro dele como tempestade. "O que você sabe, Clara?" Ele mal conseguiu controlar a voz que tremia de emoção. O homem mascarado observava, percebendo a fraqueza, como um predador em busca de sua presa.
Precisamos agir rápido, Arthur. Clara disse, o desespero empurrando suas palavras. Renato não está jogando um jogo qualquer. Ele tem um plano. A tensão crescente fez com que até mesmo os homens mascarados hesitassem, atraídos pelo que estava prestes a ser revelado. Um plano? Para o quê? Arthur insistiu, sentindo o nó na garganta apertar. A atmosfera ao redor era eletricamente tensa. Os rostos ao redor estavam agora congelados em expectativa. Nico não é apenas um garoto qualquer. Ele é... Clara hesitou, como se o peso da verdade quase a esmagasse. Ele é o filho legítimo de Renato. E não é só isso. Arthur, você pode ser o alvo dele, mas você também pode ser a única chave para salvar o garoto. O mundo ao redor pareceu desabar. Arthur sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Como isso é possível? Cada palavra que saía da boca dela parecia tirar um pedaço de sua sanidade. Renato tinha planos de poder, e Nico sempre foi parte disso. Ele não queria apenas recuperá-lo. Ele queria usá-lo. Clara explicou, e Arthur podia ver o medo nos olhos dela. Olar como ondas. Você pode estar muito mais envolvido do que imagina. Arthur mal ouviu os murmúrios ao redor, mas percebeu que as pessoas estavam mais atentas agora. Envolve o quê? O que você sabe que eu não sei? O pânico apertava seu coração, e era cada vez mais difícil respirar. Quando você o resgatou, despertou algo. Um segredo que Renato e eu guardamos. Nico é parte de uma linhagem que pode dar poder. Uma linhagem que pode mudar tudo. As palavras de Clara eram como facões cortando a névoa de confusão que envolvia seu ser. A ideia era absurda. Um garoto trazendo poderes, mas era cedo demais para duvidar. Todo o pesadelo estava prestes a ficar ainda mais sombrio. Enquanto a cena se desenrolava, o homem mascarado de repente ergueu a mão, interrompendo o fluxo, e o olhar dele se tornou gelado. Mas isso está ficando muito emocional para o meu gosto. Ele fez um movimento brusco e, num instante, um dos cúmplices atacou, agarrando Clara e arrastando-a para trás. Não! Arthur gritou. Seu corpo reagiu primeiramente, mas o espaço se encheu de caos. As pessoas gritaram. A tensão atingiu um ponto crítico. O homem mascarado riu enquanto Clara lutava, tentando soltá-lo. Você vai se calar ou eu faço a próxima escolha por você, ele sussurrou. A ameaça pairando no ar como um pesadelo. Arthur se despedaçou ao ver a angústia em Clara. A situação não estava apenas se complicando. Havia se tornado uma bomba relógio prestes a explodir. Ele se virou, uma ideia desesperada cruzou sua mente. Se a história de Clara tivesse um fundo de verdade, as vidas deles estavam interligadas, e a única maneira de salvar Nico poderia ser através da verdade que Renato ocultava. Mas o custo poderia ser alto. Precisamos parar com isso. Deixe-a em paz. Arthur berrou, enquanto os homens ao redor hesitavam, divididos entre a obediência e o medo. Uma luz tijuca logo surgiu, e o homem mascarado olhou em volta, incerto do que fazer. A fúria de alguém por trás deles fez com que o homem recuasse momentaneamente. Mas antes que Arthur pudesse agir, um tiro ecoou. O bar inteiro parou. Clara gritou, e o mundo girou em um momento surreal. Um dos homens caiu, e a cena que antes parecia um jogo cruel, agora tornou-se uma carnificina. O pânico tomou conta. No meio do caos, enquanto todos olhavam, horrorizados, o homem mascarado gritou: "Vocês não sabem com quem estão brincando." E então, com uma risada maníaca, ele puxou Clara ainda mais perto,
ameaçando a vida dela e jogando todos em um novo nível de pânico. Mas quando a tensão parecia insuportável, outro homem entrou, esse sem máscara. Era Renato, o próprio pai de Nico, com um olhar de desespero. "Parem!" ele gritou, a voz ecoando no bar em um misto de raiva e dor. Todos congelaram. Arthur sentiu seu coração parar. Como Renato estava ali? O que ele queria? Uma nova camada de terror se desenhava. "Arthur, você não sabe o que está acontecendo." Renato avançou, mirando em Arthur, mas também em Clara. "Nico é a peça central de um jogo que você nem imagina." "Que jogo?" Arthur perguntou, um nó se formando na garganta. "O que você quer dele?" Renato hesitou, respirando fundo. "Ele não é só meu filho. Ele é a única esperança para um segredo que pode destruir tudo. Um poder que não deveria existir. Estou tentando proteger todos aqui, você não entende." As palavras de Renato explodiram como um golpe em Arthur. Proteger? Um segredo? E quando a mente dele começava a se organizar, a revelação explosiva estourou como um balão. "Nico não é apenas seu filho, ele é meu também." O mundo murchou ao silêncio e a realidade se distorceu. Arthur olhou para Clara, depois para Renato. "O quê?" Ele respirou fundo, a incredulidade dominando seu ser. "Como assim, meu filho?" Renato forçou um sorriso amargo. "Você não fazia ideia do que estava acontecendo, não é? Você achou que sabia tudo sobre o que eu guardava, mas não tem ideia do legado aqui." Ele gesticulou em direção a Clara, quase como se estivesse ironizando um comentário sobre como ela tinha sido apenas uma peça no xadrez. "E você, Clara, se manteve bem calada, não?" Nesse momento, Arthur sentiu um orgulho estilhaçar. A verdade, a confusão, tudo pegou fogo dentro dele. "Você está mentindo!" gritou, mas o eco de suas palavras se perdeu no alvoroço que se instalou na sala. Os homens mascarados hesitaram, trocando olhares. Um deles, o líder, ainda segurando Clara, olhou para Renato. Então virou-se para Arthur. "Precisa decidir, Arthur. Deixe-nos levar Clara e libere o garoto. Ou então, nós faremos uma escolha difícil." As palavras martelavam na cabeça de Arthur, e tudo parecia girar ao seu redor. Ele estava no meio de uma guerra, onde o que estava em jogo não era só a vida de Nico, mas a dele. O jogo não era mais apenas sobre amor ou amizade. Estava sobre poder, segredos e um passado inesperado. E, acima de tudo, uma dura verdade começava a se formar na mente dele. E se ele tivesse sido apenas uma peça na história de Renato? A urgência crescia. Sem saber como agir, Arthur olhou para Clara, então para Renato. O que fazer agora? Como salvar Nico? Um luto profundo se instalou. Ele precisava saber, e rápido, antes que tudo isso se transformasse em um pesadelo ainda mais profundo. As vidas deles estavam entrelaçadas de formas que ele nunca imaginou. O que mais Renato escondia? E por quanto tempo o secreto jogo continuaria? Arthur fixou o olhar em Clara, o choque ainda reverberando em seu peito. Ele precisava entender. O que você sabe, Clara? A voz dele estava tensa, tremendo. A atmosfera ao redor parecia elétrica. Cada respiração pesada como se o espaço tivesse encolhido. Precisamos agir rápido, Arthur. Clara disse, uma pontada de desespero nas palavras dela. Renato não está jogando um jogo qualquer. Ele tem um plano. A tensão na sala era palpável. Até mesmo os homens mascarados hesitavam, seus olhares alternando entre o nervosismo e a expectativa do que estava prestes a ser revelado. Um plano para o quê? Arthur insistiu. Seu coração batia rápido, a pressão aumentava.
cada pulsação na cabeça ecoava a sensação de urgência. Ele precisava saber. Nico não é apenas um garoto qualquer. Ele é... Clara hesitou, a voz falhando como se o peso da verdade a esmagasse. Ele é o filho legítimo de Renato. E não é só isso. Arthur, você pode ser o alvo dele, mas você também pode ser a única chave para salvar o garoto. O mundo ao redor parecia desmoronar. O frio na espinha de Arthur grudou como um manto sombrio. O que você está dizendo? Como isso é possível? A incredulidade tomava conta dele. Clara estava falando de coisas que ultrapassavam qualquer lógica. Renato tinha planos de poder, e Nico sempre foi parte disso. Você não sabe o quanto isso é perigoso, Clara reafirmou. Mas as palavras dela começaram a se desvanecer na confusão. O homem mascarado interrompeu levantando a mão. Desculpe, mas isso está ficando emocionado demais para o meu gosto. Ele fez um movimento brusco e um dos cúmplices agarrou Clara, arrastando-a para trás. Não! Arthur gritou, mas a tensão se transformou em um caos ao seu redor. As pessoas começaram a gritar. A sala cheia de pânico. O homem mascarado riu, mas no fundo havia um eco de insegurança. Você vai se calar, ou eu faço a próxima escolha por você. Ele sussurrou, e Arthur sentiu o frio correr pela sua espinha. Ele não podia deixar Clara se machucar. Mas então, antes que Arthur pudesse agir, uma porta se arrombou com um estrondo. Uma figura familiar entrou no bar. Era Mari, sua irmã, que estava fugindo de problemas maiores há anos. Ela caminhava apressada e seus olhos estavam arregalados, cheios de pânico. Arthur, você precisa saber! Ela gritou, uma urgência na voz. Mari, o que você está fazendo aqui? Arthur mal conseguia acreditar que a irmã estava ali. Vocês estão todos em perigo. Renato, ele não é quem vocês acham que é. Ele tem um segredo que vai mudar tudo. A confusão cresceu, e as palavras dela explodiram como fogos de artifício na mente de Arthur. O que você quer dizer? É sobre a linhagem, sobre o poder que Nico possui. Ele não é só filho de Renato. Mais importante, ele é seu filho também, Arthur. E não apenas isso. Ele carrega um poder ancestral que Renato precisa para seus próprios planos. O que ela dizia tirava o chão debaixo dos pés dele. O choque disparou pela sala. Todos congelaram. O próprio Renato ficou paralisado por alguns momentos, em estado de choque. Os homens mascarados olharam uns para os outros, confusos. Arthur olhou para Clara, depois para Renato. O que isso significava? Ele estava preso entre a dor e a confusão. Nico, é meu filho? A incredulidade era palpável em sua voz. Sim, Mari gritou, a voz dela cercada de urgência. E isso é muito maior do que qualquer um de nós podia imaginar. Se Renato conseguir o que quer, não só a vida de Nico estará em risco, mas o mundo todo poderá ser afetado. As palavras dela giraram na mente de Arthur. Era um jogo que ele não conseguia entender. Um labirinto que parecia não ter fim. E nesse momento caótico, a verdade não só era vital, mas devastadora. Como ele poderia lutar contra alguém que era parte de sua própria história? O nó na garganta aumentou. O verdadeiro poder estava em jogo, e ele não sabia mais em quem confiar. A situação estava prestes a explodir novamente. Ele precisava agir, mas ainda estava atordoado. O que eu faço agora? O desespero ecoava em sua mente, e a resposta parecia distante. E quando ele pensou que nada poderia piorar, o barulho de sirenes ecoou do lado de fora.
fazendo tremer a estrutura já frágil da sala. A polícia estava chegando. O jogo estava apenas começando, e tudo estava prestes a mudar. Arthur fixou o olhar em Clara, o choque ainda reverberando em seu peito. Ele precisava entender. O que você sabe, Clara? A voz dele estava tensa, tremendo. A atmosfera ao redor parecia elétrica. Cada respiração pesada como se o espaço tivesse encolhido. Precisamos agir rápido, Arthur. Clara disse, uma pontada de desespero nas palavras dela. Renato não está jogando um jogo qualquer. Ele tem um plano. A tensão na sala era palpável. Até mesmo os homens mascarados hesitavam, seus olhares alternando entre o nervosismo e a expectativa do que estava prestes a ser revelado. Um plano para o quê? Arthur insistiu. Seu coração batia rápido, a pressão aumentava. Cada pulsação na cabeça ecoava a sensação de urgência. Ele precisava saber. Nico não é apenas um garoto qualquer. Ele é... Clara hesitou, a voz falhando como se o peso da verdade a esmagasse. Ele é o filho legítimo de Renato. E não é só isso. Arthur, você pode ser o alvo dele, mas você também pode ser a única chave para salvar o garoto. O mundo ao redor parecia desmoronar. O frio na espinha de Arthur grudou como um manto sombrio. O que você está dizendo? Como isso é possível? A incredulidade tomava conta dele. Clara estava falando de coisas que ultrapassavam qualquer lógica. Renato tinha planos de poder, e Nico sempre foi parte disso. Você não sabe o quanto isso é perigoso. Clara reafirmou, mas as palavras dela começaram a se desvanecer na confusão. O homem mascarado interrompeu, levantando a mão. Desculpe, mas isso está ficando emocionado demais para o meu gosto. Ele fez um movimento brusco, e um dos cúmplices agarrou Clara, arrastando-a para trás. Não! Arthur gritou, mas a tensão se transformou em um caos ao seu redor. As pessoas começaram a gritar, a sala cheia de pânico. O homem mascarado riu, mas no fundo havia um eco de insegurança. Você vai se calar, ou eu faço a próxima escolha por você. Ele sussurrou, e Arthur sentiu o frio correr pela sua espinha. Ele não podia deixar Clara se machucar. Mas então, antes que Arthur pudesse agir, uma porta se arrombou com um estrondo. Uma figura familiar entrou no bar. Era Mari, sua irmã, que estava fugindo de problemas maiores há anos. Ela caminhava apressada, e seus olhos estavam arregalados, cheios de pânico. Arthur, você precisa saber! Ela gritou, uma urgência na voz. Mari, que você está fazendo aqui? Arthur mal conseguia acreditar que a irmã estava ali. Vocês estão todos em perigo. Renato, ele não é quem vocês acham que é. Ele tem um segredo que vai mudar tudo. A confusão cresceu, e as palavras dela explodiram como fogos de artifício na mente de Arthur. O que você quer dizer? É sobre a linhagem, sobre o poder que Nico possui. Ele não é só filho de Renato, mais importante, ele é seu filho também, Arthur. E não apenas isso, ele carrega um poder ancestral que Renato precisa para seus próprios planos. O que ela dizia tirava o chão debaixo dos pés dele. O choque disparou pela sala. Todos congelaram. O próprio Renato ficou paralisado por alguns momentos, em estado de choque. Os homens mascarados olharam uns para os outros, confusos. Arthur olhou para Clara, depois para Renato. O que isso significava? Ele estava preso entre a dor e a confusão. Nico, é meu filho. A incredulidade era palpável em sua voz. Sim, Mari gritou, a voz dela cercada de urgência. E isso é muito maior do que qualquer um de nós podia imaginar.
Se Renato conseguir o que quer, não só a vida de Nico estará em risco, mas o mundo todo poderá ser afetado. As palavras dela giraram na mente de Arthur. Era um jogo que ele não conseguia entender, um labirinto que parecia não ter fim. E nesse momento caótico, a verdade não só era vital, mas devastadora. Como ele poderia lutar contra alguém que era parte de sua própria história? O nó na garganta aumentou. O verdadeiro poder estava em jogo, e ele não sabia mais em quem confiar. A situação estava prestes a explodir novamente. Precisava agir, mas ainda estava atordoado. O que eu faço agora? O desespero ecoava em sua mente, e a resposta parecia distante. E quando ele pensou que nada poderia piorar, o barulho de sirenes ecoou do lado de fora, fazendo tremer a estrutura já frágil da sala. Polícia estava chegando. O jogo estava apenas começando, e tudo estava prestes a mudar. E então, em um movimento rápido e imprevisível, Renato puxou uma arma de seu casaco, apontando-a para Arthur. Você não tem ideia de como isso realmente funciona, irmão, ele gritou, a raiva dominando sua voz. Se você tentar interferir, eu vou acabar com tudo. O ar ficou pesado com a ameaça. Arthur sentiu a adrenalina disparar e um grito quente de fúria rodava em sua cabeça. Você é o verdadeiro monstro aqui, Renato, ele gritou, seus olhos queimando com determinação. Mas Renato não hesitou. Acabou. Tudo o que você amava está prestes a desaparecer, e esse poder será meu. Ele girou para a saída, onde os policiais estavam prestes a entrar. O tempo parou. Arthur sentiu que estava em um filme, o cheiro do medo se tornando quase insuportável. Ele precisava fazer algo. Então, como um raio, uma sombra surgiu na porta. Uma mulher, com um olhar penetrante e uma aura de poder, entrou. A sala toda ficou em silêncio. Era uma figura conhecida, sua mãe. Mãe? O caos parou por um segundo, a realidade desmoronando em camadas de confusão. A mulher olhou para Renato, depois para Arthur e Clara. Não temos mais tempo. Seus olhos dançavam com urgência, como se soubesse algo horrível que estava prestes a se revelar. A verdade sobre todos vocês é muito mais profunda do que imaginam. E precisamos de Nico. A tensão se transformou em um borrão de confusão. Arthur queria gritar, mas a realidade desmoronava, e a presença de sua mãe, perdida por tanto tempo, era um novo enigma em meio a tudo. Vamos embora, ela exclamou, mas antes que pudesse agir, Renato disparou. O tiro ecoou, e a sala ficou paralisada em um momento de pura incredulidade e horror. E enquanto todos olhavam, horrorizados, o que acontecerá a seguir estava prestes a mudar tudo novamente. Arthur viu tudo se passar em câmera lenta. O tempo congelou no momento em que Renato disparou a arma. O eco do tiro ecoou pela sala e todos congelaram. A expressão de medo nos rostos de Clara e Mari se destacava, e a simplicidade de seus olhos se tornava um grito silencioso. Mas em vez de um corpo caindo, o que ocorreu foi um estrondo aterrador. A mãe de Arthur, que havia chegado como um raio no meio da tempestade, viu o que estava por vir e avançou para proteger o filho. Ela se jogou na frente de Arthur. O impacto foi brutal. O som do tiro se misturou ao grito que ecoou pelo bar, e o horror pintou a cena com cores sombrias. Não, mãe! Arthur gritou, a voz dele rasgando a atmosfera, como um vidro quebrado. Ele não conseguia processar. Cada batida ao coração parecia um tambor insistente, e a adrenalina pulsava por suas veias. Pandemônio se instaurou enquanto todos estavam atordoados. A fumaça subia em espirais
e o grito de Clara se perdia no caos. Renato olhou para sua mãe com um olhar que escrevia desespero e fúria. Os homens mascarados hesitaram, confusos. O poder da verdade e do passado estava lançando sombras enormes sobre eles. Vamos! Precisamos sair, Arthur disse, puxando Clara e Mari pela mão, jogando-se em direção à saída. O ambiente estava em tumulto. As pessoas gritavam e corriam. Um burburinho crescia, como se a própria sala estivesse prestes a desabar. Lá fora, a sirene da polícia gritava como um eco de alerta. O destino delas estava nas mãos da incerteza. Mas uma coisa era certa. Elas não poderiam ficar naquele Baraíca. Do lado de fora, o ar frio cortava a pele, como se a realidade tivesse voltado a brincar com eles. Arthur olhou para trás, preocupado. Onde estava Nico? Ele precisava encontrar o garoto. A ligação que havia se criado entre eles era mais forte do que qualquer erro do passado. Arthur! Clara gritou, quebrando seu transe. Nós precisamos nos esconder. Eles vão atrás de nós. Com os policiais chegando, o tempo estava acabando. E Renato? O que ele faria agora? O homem tinha poder. E Arthur sabia que não seria fácil. Sigam-me, Mari disse, prendendo a respiração e puxando a mão de Arthur. Eles correram por uma rua perpendicular, procurando abrigo em um beco escuro. O som da sirene da polícia se afastou, mas não a adrenalina. Eles sabiam que ainda estavam em perigo. Mais à frente, encontraram um abrigo temporário. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. Mas a verdadeira estrela do momento, a vida de Nico, continuava em risco. O olhar ansioso de Arthur refletia a preocupação. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, Clara murmurou, enquanto a realidade se instalava. A verdade sobre quem somos, isso nos atingirá de uma forma que não podemos prever. Ele olhou para ela, percebendo que, embora estivessem juntos, cada um carregava uma bagagem pesada. O enlace entre eles e Nico fazia parte de um destino que ainda não entendiam completamente. A vida deles não seria mais a mesma. Não agora. O passado os perseguia, mas a esperança os mantinha vivos. Enquanto silêncios inquietantes tomavam conta, a voz de Arthur se elevou. Não vamos deixar que isso termine assim. Precisamos resgatar Nico. Precisamos enfrentar Renato e descobrir a verdade de uma vez por todas. O fogo da determinação ressurgiu. À medida que se preparavam para agir, Arthur percebeu que sua família, mais quebrada do que nunca, estava mais próxima de fechar um ciclo. E em sua mente, uma pergunta pulava como um eco. O que realmente Renato queria? A verdade ainda estava em jogo, e eles estavam prestes a exibi-la. E agora, antes de seguir em frente, escute isso. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmega o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.